Urandir e a mudança sobre a questão da transmutação da energia sexual com a retenção do sêmen. No ano de 1998, quando Urandir esteve em Vitória do Espírito Santo, em palestra para quase 300 pessoas, eu estive com ele pessoalmente e perguntei a ele sobre a gnose, o movimento gnóstico, específico sobre a transmutação da energia sexual com a retenção do sêmen, o qual ele, o próprio Urandir, me respondeu que eu estava no caminho correto, que seria por aí o caminho. Mais tarde, em outro encontro, já no Centro Holístico Bem-Estar, podemos verificar uma mudança de opinião do Urandir, porque o que aconteceu? Eu observei que ele já não falava sobre essa transmutação da energia nas palestras, nem em lugar nenhum. Então, fui eu pessoalmente conversar com ele e ele me respondeu que agora a nova ordem dos seres seria o desperdiçar da energia sexual. Que isso teria acontecido uma mudança a partir de 1971. Ora, a pergunta que eu faço é a seguinte: se em 1971 o mestre Samael Aun-Weor era vivo, estava em plena atividade dentro do movimento gnóstico e pregava a transmutação da energia sexual, como pode haver essa mudança e só o Urandir ser informado sobre isso? Há uma incoerência, porque em 1971 Samael Aun-Weor ainda era vivo. E Samael Aun-Weor, já há 60 anos atrás, falava sobre a aproximação do Hercólogos, o planeta vermelho, que atualmente fala o Projeto Portal e várias outras instituições. Samael Aun-Weor foi o pioneiro em falar sobre o Hercólogos. Então, não poderia ele também prever essa suposta mudança no método de transmutação da energia sexual, no método de despertar do Kundalini? Então não há congruência, não há lógica nessa explicação de Urandir Fernandes de Oliveira. Outra ilógica é porque somente ele seria avisado sobre isso. Também é incongruente. Outra ilógica é porque em 1998 eu estive pessoalmente com Urandir Fernandes de Oliveira, aqui em Vitória do Espírito Santo, em palestra com quase 300 pessoas, e o mesmo disse particularmente a mim que o método da gnose estava correto. Já era, 1998, já era uma data posterior a 1971. Então veja a quantidade de incoerências entre datas em que ele mesmo, Urandir Fernandes de Oliveira, dizia como seria essa prática da transmutação da energia sexual. E após apenas alguns anos já mudou de opinião. Também há incongruência com a opinião e com a força do verbo de Samael Aun-Weor, que sempre diz que esse método é um método cósmico, universal, de todas as raças, planetas e eras, o qual ele já participou e viveu desde a Atlântida, Lemúria, e conhece muito bem esse método. E Urandir Fernandes de Oliveira é muito bem consciente disso, desse método, ele sabe disso e não propaga isso pelas pessoas. Por isso que ele diz para as pessoas não lerem os livros gnósticos de Samael Aun-Weor. É para vedar o conhecimento. Então, segundo o ensinamento gnóstico, o autêntico ensinamento esotérico, ensinado por Samael Aun-Weor, a única forma de despertar o Kundalini é a transmutação
da energia sexual com a retenção do sêmen. O homem não pode, não deve jamais desperdiçar o sêmen se é que quer fazer o despertar do Kundalini. E até a origem da palavra Kundalini, ela tem uma origem que tem nexo com o reter do sêmen ou o desperdiçar do sêmen, o qual eu vou explicar agora. Kundalini, a etimologia da palavra vem do órgão kundartiguador. É uma palavra bem estranha, né, aos nossos ouvidos, mas o órgão kundartiguador é o rabo do diabo, que as pessoas mencionam. Essa cauda do diabo nada mais nada menos que é o despertar da energia sexual para baixo. Então, quando a pessoa desperdiça o sêmen, ali a partir do cóccix, no astral, quem consegue ver no astral ou no mundo dos sonhos, vê-se uma cauda. Então fazemos no esoterismo essa alusão a uma cauda, porque a energia sexual teria caído, então forma-se essa cauda. Em geral, a humanidade inteira tem essa cauda, essa energia, porque não se retém o sêmen, tanto o homem quanto a mulher, em geral, não trabalham transmutando, respirando, imaginando ela subindo até o entrecém, do entrecém até o coração. Eu não vou aprofundar aqui nas técnicas da transmutação da energia sexual, só estou batendo na tecla mais forte, que é a retenção do sêmen. Mas vocês podem estudar muito bem. Eu até aproveito a oportunidade para esse convite de estudarem a obra O Matrimônio Perfeito, do mestre de Marte, mestre da força, Samael Aun Weor, como também o livro Mistério do Áureo Florescer, que explica muito bem essa prática da transmutação da energia sexual de maneira correta. Então, o que eu vi no Urandir, por ele mesmo falando verbalmente comigo, e qualquer um que quiser ir até ele e perguntar pessoalmente, verá que ele prega a não transmutação da energia, porque também prega o mesmo, o desperdício do sêmen. E isso é contra o esoterismo autêntico, é um ensinamento da loja negra. Portanto, todos os episódios que o Urandir vinham realizando, os milagres, a luz, todos esses poderes eles foram desenvolvidos com a retenção do sêmen, até uma certa data, em meados de 2000, 2002 no máximo, não sabemos mensurar exatamente quando foi a queda. Mas quando ocorre uma queda, o iniciado ele vai perdendo os seus graus, cada queda ele vai perdendo um grau na coluna vertebral. Então foram diminuindo, até os fenômenos na fazenda foram diminuindo. Então, concluo essa parte dizendo que houve a queda do iniciado Urandir Fernandes de Oliveira.